Oi, gente, chegou a hora do nosso bate-papo. Passei de 50. Vocês lembram que semana passada a gente conversou com a Isabela e a gente falou sobre o trabalho de um gerontólogo. A gerontologia é interessantíssimo. Hoje nós vamos conversar com a Gabriela. Ela vai falar pra gente de um assunto sério, a doença de Alzheimer. Sabe aqueles esquecimentos? A gente tem que acender a luz vermelha nessa hora. Porque ela explicou pra gente que são 3 fases. E a primeira fase, que é a fase leve, a gente passa por ela às vezes imperceptível. Vamos prestar bastante atenção. E se você ainda não viu o nosso bate-papo da semana passada com a Isabela, quando terminar esse bate-papo de agora com a Gabriela, você corre e assiste, que vale muito a pena. E se não está inscrito no canal, faça isso agora. Chama todo mundo para se inscrever, porque o Passeio dos 50 é o nosso canal, feito para quem já passou e para quem quer passar bem dos 50. Vamos conversar sobre a doença de Alzheimer? Gabriela, obrigada por nos receber, por estar com a gente aqui no canal Passeio dos 50. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Olá a todos. Olha, semana passada nós conversamos com a Isabela e nossos seguidores agora já sabem o que é o trabalho de um gerontólogo, de uma gerontóloga. Que maravilha, porque até então nem eu sabia. E foi uma delícia, uma grata satisfação recebê-las aqui para a gente falar um pouco dessa especialidade tão linda, desse trabalho tão belo que vocês desenvolvem. E aí a gente já conversou com a Isabela semana passada, falamos um pouco sobre memória, a gente deu uma pitadinha de Alzheimer, mas quem vai falar mesmo dessa doença é você. É meio triste, né, o Alzheimer? Vamos lá. Tudo começa aos 60? Então, na verdade, a doença de Alzheimer é uma doença que, quando eu falo assim sobre ela, eu falo que ela tem muitos não sei, né? A maioria das respostas que eu dou, não sei. Porque nós não sabemos de muita coisa ainda. Ela é uma doença ainda muito desconhecida. Embora ela já exista há algum tempo, né? Cada ano que passa, descobrimos coisas novas sobre ela. Então, é uma doença que as pessoas consideram sim tristes, porque ela traz perdas muito significativas, né? E eu acho que para as pessoas é muito difícil quando a gente perde o senso de identidade. Além de ser difícil para os idosos que estão com esse tipo de doença, é muito mais difícil para o familiar. Então, é muito difícil para um filho que vai ver um pai e o pai não o reconhece, é muito difícil para um neto que sempre teve o apego com o avô e, de repente, o avô passa a não reconhecê-lo mais. Então, o Alzheimer ele traz algumas perdas significativas e por isso é tão difícil lidar com esse tipo de doença, né? Cada dia que passa descobrimos coisas novas sobre elas e às vezes descobrimos que coisas antigas não são tão fugiu a palavra, ó, isso é um sintoma de doença de Alzheimer. Ai, que horror! Foi um esquecimento, vai. Foi um esquecimento, exato. A gente tem que saber depois diferenciar o esquecimento normal de um esquecimento da doença de Alzheimer. Mas as coisas vão se atualizando cada vez mais. Sobretudo começar aos 60, nem sempre, tá? A doença de Alzheimer ela é mais comum, sim, em pessoas idosas, mas ela se dá um pouquinho mais após os 70, com 60, assim, ainda é um pouco mais raro. 65 ainda raro, mas com 70 para cima já é mais comum. Só que existem estudos que falam que a doença de Alzheimer se desenvolve em torno de 20 anos antes dela realmente surgir. Então, se a gente desenvolve a doença aos 70 anos, provavelmente desde os 50 a gente já tem alguns lapsos da doença de Alzheimer. Tem algum exame? O que a gente exatamente pode fazer para, sei lá, tentar detectar? Porque é o que você fala, a doença não é nova, mas parece que nós já evoluímos bastante, né? Inclusive, essa especialidade de vocês agora é uma grande evolução. E aí, no caso do Alzheimer, especificamente falando, o que a gente pode começar a prestar atenção? O principal sintoma da doença de Alzheimer é a questão da memória, né? O esquecimento. Então, assim, todo mundo esquece. Tá? Então eu fiz a brincadeirinha agora de pouco. Tu esqueceu um sintoma. Na verdade, a gente esquece desde sempre. O nosso cérebro ele é muito inteligente.
E ele sabe quando a gente tem que guardar uma informação e quando ele tem que mandar embora. Porque assim, eu sempre falo, o que seria da gente se a gente lembrasse sempre de tudo? A gente ia surtar, não tem jeito. Né? Como que se eu não esquecesse de algumas coisas? Então, esquecer é necessário também. Só que daí nós temos alguns tipos de memória. E daí tem uns tipos de memória de curto prazo, que o cérebro recebe a informação e a gente fica com ela coisa de minutos e ela vai embora, o que é normal. Como, por exemplo, quando a gente ouve o número de telefone. Dificilmente eu vou conseguir gravar o número de telefone na primeira vez que você me fala. No Né? máximo Então, você anota ali e acabou, né? exato. No máximo eu anoto, depois eu fico com repetições para eu lembrar. Uhum. Então, meu cérebro sabe assim, vai ser algo passageiro, vou deixar para lá, vai esquecer. Agora, se for algo que eu vou repetir, ou se eu tenho um grande trauma, um grande impacto, assim, de emoção, aí o meu cérebro vai falar, não, isso aí eu preciso gravar mais tempo. Vou deixar ele na abinha de memória de longo prazo. Então, tem esses dois tipos de memória, né? Então, o nosso cérebro, ele fala pra gente quando a gente tem que lembrar, quando a gente tem que esquecer. O Alzheimer, ele começa a fazer que esse esquecimento seja cada vez mais frequente. Então, assim, é normal que a gente esqueça, a gente vai esquecer. Independente da idade, crianças esquecem, adolescentes esquecem e idosos sem a doença de Alzheimer também esquecem. Mas a gente tem que ficar prestando atenção. Como que estão esses esquecimentos? Eles estão muito frequentes. Se eu fico falando muito sobre o meu passado e eu esqueço muito sobre o meu presente. Então, assim, o que eu almocei hoje? Eu já não lembro mais, mas eu lembro perfeitamente do sabor do bolo de chocolate da minha avó. Eu tenho as memórias passadas muito, muito aguçadas, muito presentes. E as presentes não tanto, então. E quando eu começo a colocar em risco a minha própria vida e a vida dos outros. Então, eu sempre vou sair e esqueço o forno ligado, esqueço o ferro de passar roupa ligado, deixo de fechar o portão, vou tomar banho, esqueço de tomar um banho. Isso pode acontecer também. Daí isso, opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Tá na hora de eu investigar. Ou, né, do familiar, que provavelmente vai ser o familiar que vai atrás dessas informações. É muito rápido, assim, da pessoa começar com alguns esquecimentos, a família começa a prestar atenção, mas daqui a pouco ela sai e não consegue mais voltar para casa. Esqueceu. Esse lapso, e o nome é lapso mesmo, vai voltar, a pessoa vai ter a memória de volta, vou lembrar onde eu moro ou não. Esse daí é um primeiro não sei que eu te respondo. Porque, na verdade, assim, a doença de Alzheimer, ela é uma doença que ela comete muitas pessoas, só que de forma diferente de uma pessoa para outra, tá? Então, assim, pode ser que o fulano A não saia de casa com um grau já moderado da doença de Alzheimer e volte normal, tudo bem. Agora, pode ser que o fulano B, a primeira vez que saia, não lembre mais como volta. Infelizmente, nós temos casos de pessoas que saíram e depois a família descobriu muito tarde onde a pessoa estava e, infelizmente, não foi possível. Tem casos até de fatais, né? Casos até gravíssimos que a gente vê. Agora, tem casos que depois de um tempo eles lembram. Pode existir isso sim, tá? Mas, geralmente, assim, se um dia a pessoa acorda num processo de declínio, provavelmente o dia todo será bem difícil. Aí o outro dia é um outro dia que depende muito, não tem uma receita de bolo para isso. Quando a gente chega, eu esqueci o ferro ligado, por exemplo. Antes de falar, nossa, tô com a doença de Alzheimer, a gente tem que analisar, né? Fazer uma análise. Por que isso aconteceu? Às vezes eu tô muito nervosa, eu tô muito preocupada, eu tô com algum parente internado, com alguma coisa muito complicada. E daí eu não presto atenção nisso, e isso pode acontecer com qualquer idade também, tá? A gente tem que ver sempre a frequência dos acontecimentos, ou o quão isso deixou a pessoa em risco. Então, assim, aconteceu esse trauma, beleza. Mas e amanhã? Amanhã vai passar e como vai ser? A gente tem que sempre prestar atenção nisso. Não tem um exame, né? Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que o único exame que tem é com a pessoa quando depois já morta, né? Porque ou você faz uma biópsia ou faz uma necropsia, ou seja, para você saber poder retirar o tecido do cérebro, a pessoa tem que estar morta. Então, é o que você falou. É uma doença que a gente sabe que existe. Vocês devem ir detectando conforme o diagnóstico, conforme o que a pessoa vai... O familiar vai relatando, mas, assim, exame específico não tem. A doença de Alzheimer ela é mais por fator de exclusão do que realmente um diagnóstico 100% preciso, né?
Então, a gente exclui diversas outras doenças, porque chega para a gente um esquecimento. Chega para um geriatra, para um neuro, um esquecimento frequente. E alguns outros sintomas que vão surgindo. Só que, às vezes, é uma interação medicamentosa, às vezes é um processo de trauma, às vezes é algum outro tipo de demência, né? Porque a gente tem que entender que nem todo esquecimento é a doença de Alzheimer. E existe, sim, outros tipos de demência. Então, é meio complexo tudo isso, tá? As pessoas geralmente elas tratam como doença de Alzheimer porque hoje é o que está muito em alta. E está crescendo muito, cada vez mais o número de pessoas com a doença de Alzheimer. Mas existem outros fatores que também contribuem para o esquecimento frequente, para a falta de atenção e tudo mais. Eu dei uma pesquisada e vi falando sobre isso. Que o que mata normalmente um paciente de Alzheimer é a pneumonia. Por quê? Na verdade, então, a doença de Alzheimer ela não mata, né? Porque a pessoa pode passar muitos e muitos anos nesse estado de declínio da doença. Nós temos várias fases da doença e tudo mais. O que mata depois são as consequências dela. Numa fase já terminal, passando-se muitos anos da doença e tudo mais, a pessoa geralmente ela fica acamada e ela tende a ficar em estado vegetativo. E daí tudo fica muito mais delicado, né? Então, tem umas que não se lembram mais como faz a deglutição, como come, então precisa de um acompanhamento de fono, de nutricionista e tudo mais, porque vai atrofiando todo o corpo. E a pneumonia tá aí, né? Afeta muito a gente, hoje, muito confundida, né, com a Covid, muitos casos de confusão em relação aos sintomas e tudo mais. Mas ela acomete muitos idosos, principalmente. Nós temos algumas perdas, mas depois isso é um assunto para um outro vídeo. Perdas decorrentes do processo de envelhecimento. E a questão pulmonar é uma que fica um pouco mais enfraquecida. Isso pode acontecer, sim. Geralmente acontece com o público idoso. E daí, na doença de Alzheimer, isso fica ainda mais afetado. Então, pode ser um dos fatores do motivo da pneumonia. Mas podem acontecer diversas outras coisas. Às vezes, uma fraqueza mesmo, ou desidratação e tudo mais também pode levar a óbito. Você falou das fases, desses estágios do Alzheimer. Como a gente classifica eles? Então, a gente chama de fase leve, moderada e fase grave. Fase grave barra a fase que muitas pessoas... Eu não gosto muito desse termo, mas a gente às vezes usa, que é a fase terminal. Então, a fase leve é aquela que é muito difícil da gente identificar. Voltando um pouquinho para o que você falou no começo da nossa conversa, como que a gente identifica? Os lapsos são rápidos e tudo mais. Geralmente a gente não descobre o Alzheimer na fase leve, porque ele é tranquilo, ele é um esquecimento normal e depois ele vai evoluindo. Então, quando a gente descobre, geralmente a gente já está na fase moderada. Por quê? Porque os esquecimentos estão cada vez mais frequentes. Eu perco muito meu vocabulário. Então, assim, eu não sei mais como chama nada. Eu não sei como chama caneta, eu não sei mais falar o que é um relógio. Eu vou perdendo muito isso. E daí que a gente começa a perceber, opa, tem alguma coisa muito estranha. As coisas que eu fazia no dia a dia, na fase leve eu ainda faço, mas na fase moderada eu já não consigo mais. É aí que começa as pessoas dependerem de banho, porque eu entro no banho, mas eu não lembro se eu tomei banho, então eu saio do banho sem tomar banho. É por isso que às vezes algumas pessoas falam, nossa, esse idoso, ele diminuiu muito a questão da higiene, mas é porque às vezes ele não tem consciência disso. Ele não se recorda se ele ligou o chuveiro e tomou um banho. Para ele, passou e ele tomou. Eu tenho casos de idosos, para te dar um exemplo, que eles almoçam 3, 4 vezes. A família e o cuidador têm que intervir, porque eles não se recordam que eles comeram. E é difícil ter essa questão da saciedade. Então, assim, não, estou satisfeito. Não, eles querem comer porque eles têm programado que durante o dia eles têm que se alimentar. Então, é muito delicado. Então, a fase moderada é que eu começo a ter um pouquinho mais de exigências, assim, de dependência, né? Eu fico um pouco menos com autonomia. Aí, tipo, mexer com dinheiro já fica muito mais difícil, já não consigo mais, preciso mais de ajuda. E daí até a gente evoluir para a fase mais grave, que daí a fase grave é um declínio bem acentuado, aí que começa, que fica mais frequente, eu não lembrar mais de pessoas que convivem comigo. É muito comum, tá? Quando a gente tem um idoso, uma idosa com a doença de Alzheimer, eles acharem que os netos são os filhos, porque eles se recordam lá de trás. Então, eu trabalho muito com fotografia com os meus idosos. E daí eu mostro uma foto. Fulano, quem que é essa pessoa? Essa daqui é minha esposa e é a filha.
porque se recorda lá de trás. É muito comum também a gente ver relatos de esposas ou de maridos de pessoas com a doença de Alzheimer que ficam chateados porque eles não reconhecem. E às vezes ele olhando no próprio espelho, eles também não se reconhecem. Por quê? Eles não têm essa memória de curto prazo. Eu não lembro Lembra que o dele meu jovem. parceiro... Exato, lembra dele jovem. Eu não lembro que o meu parceiro ou minha parceira envelheceu, né? Hoje tá de cabelo branco, tá um pouco mais velha do que ela tava há 30, 40 anos. Então tem muito isso também. E daí a fase grave, então, ela é um declínio bem mais acentuado. E aí que muitas pessoas, elas entram num estado vegetativo e acamado. E tem uns casos que são muito interessantes, que eles voltam até na posição fetal, tempos antes de vir a óbito. Que coisa impressionante. E aí, por essa fase inicial, a gente pouco perceber, igual você falou, a gente já chega, né, os pacientes normalmente, pelo que você me falou, já chegam na fase moderada. Quem leva é o familiar, né? Dificilmente a pessoa vai, né? E quando eu faço uma avaliação assim gerontológica em algum idoso, eu sempre pergunto sobre a metamemória, né? O que é a metamemória? É o que você acha sobre a sua memória. E daí, quem tem doença de Alzheimer sempre fala assim: tá boa, eu lembro de tudo, pode perguntar. É muito interessante, sabe? Seria até cômico se não fosse trágico, porque eles falam: eu lembro de tudo. Aí você pergunta: então tá bom, então qual é a data de hoje? Ah, não sei. Ou vão dando, sabe? Vai mudando de assunto. Mas eles sempre falam. Então, quando você tem a doença de Alzheimer, dificilmente você sabe como está o seu estado atual de memória. Então, tá tudo bem e tal. E quando a gente fala, quando você chega nesse momento que você explica essa situação para a gente, quando a gente fala das funções mentais, a gente especificamente está falando do quê? Das funções cognitivas, né? A gente chama. É um termo um pouquinho mais técnico na gerontologia. Porque assim, a gente tem a memória, que é um dos sintomas mais ligados à doença de Alzheimer, né? Que é a falha da memória. Dentro dessa memória, nós temos diversas outras funções de memória. Então, nós temos memória de curto prazo, memória de longo prazo, que foi o que eu falei um pouquinho agora de pouco. Nós temos memória de tempo, memória sensorial. É uma lista gigantesca de memória. Então, se você vir falar assim para mim, Gabi, eu tô com problema de memória, eu vou te perguntar qual, né? Porque nós temos várias. É por isso que a avaliação de memória ela é tão importante, para a gente conseguir identificar qual é a função da memória que está afetada e o que a gente pode fazer com isso. Ou se essa função de memória que está afetada é um sintoma propício para a doença de Alzheimer ou não, tá? Porque existe tipo de memória que a gente nunca vai esquecer, ou dificilmente vai esquecer. Por exemplo, a memória semântica que a gente chama, que é a memória das palavras cruzadas. São de fatos e acontecimentos. Se eu pergunto para um idoso de 90 anos quem descobriu o Brasil, provavelmente ele sempre vai saber me responder isso. Porque está muito enraizado nisso. É um fato, se chama de memória semântica. Isso nunca vai ser esquecido. Claro, depende muito do grau de escolaridade, né? De muitas outras coisas. Agora, se eu pergunto o que a gente esquece bastante na doença de Alzheimer, por exemplo, a memória episódica, que são dos nossos episódios de vida. Então, eu esqueço um batizado. Exato. Um casamento e um batizado ainda, eles têm um certo grau de emoção, né? Então, eles impactam um pouco mais. Então, a gente esquece, mas é um pouco depois de eu esquecer, por exemplo, do meu jantar, do meu banho, que são episódios que eu faço durante a vida, sabe? Ou, na doença de Alzheimer é muito comum um colega, um familiar, não sei, falecer e depois de uma semana perguntar sobre a pessoa. Será que fulano tá bem? Lembrei dele. Morreu. Nossa, morreu, eu não lembro. E a pessoa foi até no velório, sabe? Então, isso pode acontecer também. Isso é uma confusão mental? Não. Ou confusão mental é outra coisa? Então, na doença de Alzheimer, a gente tem também a confusão mental, nós temos os delírios. Quando a gente chega no nível de delírio, é porque a doença já está num estágio um pouquinho mais avançada. E algumas coisas também podem desencadear delírios. Então, eu falo pela minha experiência. Quando eu tenho um idoso que, assim, hoje está bem, na outra semana está muito mal, alguma coisa tem. Ou ele está desidratado, ou ele está com infecção urinária, ou ele não está dormindo direito. Então, todas essas coisas, a parte da doença, causam muito delírio. E, assim, uns delírios bem pesados, de tipo... fulano tá entrando na minha casa, tá me assaltando, ou olhar para o seu rosto e falar,
sai daqui que você me roubou. E existe isso bastante, infelizmente. Nossa, é verdade. Eu tinha até me esquecido desses episódios que acontecem mesmo. E Acontece. dizem e você vai poder nos ajudar com essa informação, Gabriela. Normalmente as pessoas com a doença de Alzheimer, elas vão ficando muito agressivas, né? Nem todo mundo, tá? Ah, Antigamente as pessoas ficavam mais agressivas, eram sintomas que acontecia bastante. Hoje ah. eu tenho visto que não tanto, as pessoas não têm ficado mais tão. Claro, algumas pessoas sim, mas eu, pelo menos, confesso que na minha rede de idosos e tudo mais, eu não tenho nenhum que seja agressivo. Inclusive, eu tenho relatos da família falando: nossa, tá muito mais calmo e tranquilo do que era antes. Mas será que é porque não faz um acompanhamento com você, não, hein? Pode ser também que tem, né, um auxílio, que tem um tratamento não farmacológico mais, mais perto, né? Eu tenho também, mas eu tenho muitos casos de idosos que têm a sexualidade um pouco mais aflorada e são muito agitados também. Tudo isso também são sintomas da doença, são consequências da doença. Nos seus atendimentos, você tem como falar pra gente se você atende mais homens ou mais mulheres? Eu atendo mais mulheres, mas eu fico surpresa com que os homens estão surgindo, viu? Fico Será que surpresa, porque você acha que isso realmente é uma situação generalizada? Assim, é meio que geral? Generalizada sim, não, geral. Mais sim, mulheres sofrem da doença de Alzheimer do que os homens? sim, também. Existem mais mulheres idosas no mundo, né? A gente tem o fenômeno da feminização da velhice. Então, as mulheres elas vivem mais do que os homens. E a doença de Alzheimer ela é uma doença que predomina mais mulheres do que homens também. Não sei se é porque as mulheres vivem mais, né? Mas as mulheres elas são mais afetadas pela doença de Alzheimer, É sim. porque a gente faz mais coisa mesmo, Gabriela, sabe? É muito prato que a gente tem que ficar ali tentando segurar, Exatamente. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas né? nem, às vezes Muito nem consegue malabarismo. ser um fator preventivo. A gente vai fazendo, na hora que a gente vê, a gente dá uma. Opa, alguma coisa não tá certa. E aí a gente comenta, né? Os homens eles vivem por caixinhas, né? Abre uma caixinha, resolve aquilo, fecha a caixinha, abre a outra. Então é por isso que o Alzheimer não acomete tantos homens, gente, porque a mulher que É, é a doida da história. pois é. Agora, E falam também que as mulheres elas vivem mais porque elas se preocupam mais com a saúde do que os homens, né? Então vão mais ao médico. Tem menos essa questão de preconceito, né? Muitos homens, infelizmente, são afetados pela doença de próstata, que poderia ser evitado lá atrás, né? Mas tem esse é certo verdade. preconceito ainda. Tem a história de um tal do reloginho, né? Falou que quando a pessoa não consegue colocar lá os números, como é que é essa história do reloginho, hein? É um treino, a gente chama de treino de funções executivas, é um rastreio, né, que a gente utiliza, que ele nos dá. Parece quando a gente fala, eu desenho um relógio marcando 11 horas e 10 minutos. O relógio tem que ser analógico, né? Tem que ter todos os ponteiros. E a gente pede para que coloque todos os números e que ele esteja marcando 11 horas e 10 minutos. Aparece muita coisa para gente. E esse desenho, ele diz muita coisa para gente. Olha, Então a gente gente. consegue. Parece Com que não, né? medo de não Falo. conseguir fazer esse relógio, meu Deus! Ele é muito importante, ele é um dos testes que a gente mais utiliza, assim, porque ele realmente nos diz muito. Então, a forma como a pessoa desenha o relógio, a forma onde ela coloca os ponteiros. Eu tenho casos de idosos que não colocam nem, que não sabem nem a forma mais do relógio, que quando eu peço para desenhar o relógio, desenha coisa muito sem nexos e tudo mais. Então, ele diz bastante para a gente. Na doença de Alzheimer, a gente tem um pouco dessa dificuldade de observar uma coisa e reproduzir essa coisa depois. É por isso que a gente às vezes insiste um pouco em alguns tipos de desenhos e tudo mais, porque tem essa dificuldade de reproduzir da mesma forma. Então, de reconhecer a forma também. Gabriela, e a aceitação familiar, hein? Porque É aquela difícil, pessoa. viu? E foi o que eu imaginei que você ia responder. Porque a pessoa que está com a doença, eu acho que nos momentos dela de entendimento, ela sabe que está com a doença, mas também vai esquecer que está com a doença, lembra, esquece, enfim. Não tem o que fazer, né? Agora,
Eu acho que a família você deve sofrer um pouco, né? Conta pra gente esse acompanhamento familiar. Você acaba fazendo também, né, o acompanhamento familiar ou não? Sim, sim, acaba e bastante, na verdade. O acompanhamento familiar. Então, a Vitália, né, a gente trabalha com três grandes pilares, que são os idosos, são os cuidadores e a família. A gente não consegue isolar uma coisa da outra, né? A gente tem que trabalhar em conjunto. Então, a gente tem que passar para a família, assim, a gente tem que passar a real para eles. Ó, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Não adianta bater de frente, tá? Então, assim, não adianta forçar um idoso a lembrar de uma coisa, porque ele não vai causar muito estresse para praticamente nada, assim, porque não vai conseguir lembrar, ou senão às vezes ele vai falar que lembrou só para encerrar o assunto, vai Hum. causar constrangimento. E assim, a gente tem que entender que a doença de Alzheimer ela é uma doença, ela é triste, assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então a família tem que entender que às vezes não é o meu pai que não me reconhece, é a doença que fez isso com ele hoje, que fez com que ele não me reconhecesse. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum avô quer esquecer do filho, do neto, né? E é triste para ele também isso. Então a gente tem que tentar entender. Eu sei que é difícil falar, eu sei que, ai, Gabriela, na teoria é muito mais fácil falar, na prática é diferente. Eu sei disso. Mas a gente tem que ter essa compreensão que não adianta a gente forçar a barra. Às vezes ele vai falar umas coisas sem nexo, a gente só concorda, porque bater de frente não vai ser legal para nenhum dos dois. Vai causar um estresse muito grande, um constrangimento muito grande, e às vezes não vale a pena, porque amanhã ele vai esquecer do que aconteceu e vai estar tudo bem. Interessantíssimo os cuidadores irem conversar com vocês, né? Precisa. É bem necessário. Nem todos os meus, eu falo dos meus, tá? Nem todos os meus e os da Isa, da Isabela, têm um acompanhamento com o cuidador. Tem alguns que a família opta por não e eu cuido sozinho e tudo mais. Mas quando tem um cuidador é muito interessante, porque a gente precisa passar essa informação ao cuidador também. Nem todos os cuidadores que a gente encontra têm cursos de cuidador e tudo mais. Então, assim, é importante que a gente dê esse acesso à informação a eles. Então, como que é a doença de Alzheimer, como que a gente lida com a doença de Alzheimer, qualquer coisa fora do controle, entre em contato com a gente, que a gente tenta reverter, tenta resolver. É difícil, tudo é muito delicado, mas vamos lá, né? Tem coisas que o cuidador também não adianta bater de frente. Às vezes, infelizmente, existem casos de idosos que ficam mais agressivos, e daí o cuidador é um dos que mais sofre nisso, né? Porque existem idosos que vão para cima, que não reconhecem o cuidador. Existem idosos, isso em qualquer idade e em qualquer fase, sem ser doença de Alzheimer também. Às vezes não aceitam o cuidador porque, eu não aceito que eu estou dependente, eu quero fazer tudo sozinho. É. Então, o cuidador ele sofre bastante com tudo isso também. Ele tem que ser muito valorizado. O Com cuidador ele é certeza. muito especial. Nossa, com certeza. E vocês, hein? Que bela profissão, que bela Ah, obrigada. profissão. Olha, eu fiquei com dó semana passada quando conversei com a Isabela. O mesmo sentimento eu estou agora com você, da gente ter que terminar esse bate-papo. Que delícia conversar com vocês. Que bom encontrá-las. Você também está em Rio Claro, né? Longe da gente aqui em Isso, Brasília. Mas eu falei, longe, né? mas eu falei para a Isabela e vou falar para você. Eu sei que muita gente vai perguntar muita coisa, que é o que acontece com os nossos seguidores. Que bom, perguntem mesmo. A gente vai colocar aqui o endereço da Gabriela, das redes delas. Querem ver as dicas da Gabriela? Entra lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @Madeleine Machado, que vocês já conhecem, e a gente vai colocar as dicas lá. Ela não vai dar as dicas aqui, não. E a gente vai deixar aquele nosso convitinho assim do coração para ela voltar, porque essa jovem não passou dos 50, com essa profissão maravilhosa, linda, tem que voltar no nosso canal. Gabriela, obrigada por ter vindo. Foi uma delícia receber semana passada a Isabela e uma delícia estar recebendo você hoje. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Volto sempre. Qualquer dia que você me chamar, estou à disposição. Ai, que delícia! Um Tá beijo! bom? Muito obrigada, um beijo, até mais. O assunto é sério, mas que bate-papo gostoso, né, gente? Tão informativo. Que simpatia que é a Gabriela. Explica tudo tão bem. E vamos deixar aí as nossas dicas lá no nosso Instagram, @Madeleine Machado.
E é claro, eu te espero amanhã para mais um bate-papo. E se ainda não está seguindo o canal, ou se ainda não convidou todo mundo que você conhece para seguir o canal, faça isso hoje. Você viu tanto que é interessante os nossos bate-papos, né? Um beijo, gente. Até amanhã.